Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora vocês vão estar ouvindo isso, mas aqui quem tá falando com vocês é a Jéssica, do Pão Não Emagrece. E hoje eu tô aqui com o Ayrton para a gente discutir um tema muito importante que tem assolado a nossa humanidade, vamos dizer assim. Importante não é. Mas a gente vai chegar a essa conclusão depois que vocês me ouvirem. Isso, você? Enfim, que é o coronavírus. E essa pandemia que tem afetado todo mundo. E a grande questão é: será que é uma pandemia do vírus da infecção viral ou uma pandemia causada pela mídia? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Para começar, o que é um vírus, né? Acho que é importante a gente voltar lá para as aulinhas de biologia e falar o que é um vírus. Porque, quem não sabe, o coronavírus é o Covid-19 e é um vírus que chegou à espécie humana recentemente. Isso. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles precisam infectar uma célula para poder manter o seu metabolismo envolvido num capsídeo proteico. No caso, ele pousa ali na membrana da célula, insere o material genético e aí a célula passa a ser uma fábrica para gerar novos vírus. Começa a ser montados novos vírus dentro dessa célula. E hoje ainda continua uma grande discussão se eles são seres vivos ou não, porque eles não têm metabolismo próprio, eles não têm reprodução, enfim. Então eles precisam estar dentro de algum organismo para poder continuar o seu processo. Uma coisa que eu acho legal falar, já que você tocou no assunto de que o vírus é um parasita obrigatório, é que as pessoas têm muito medo de pegar o coronavírus e ficar passando álcool gel o tempo todo, com medo de transporte público. Gente, ele é um vírus. Ele não sobrevive muito tempo fora. Ele tem um período de duração, acho que de algumas horas só. No caso, o coronavírus, ele é um vírus do tipo RNA, que ele causa uma infecção respiratória leve a moderada, e os sintomas mais comuns incluem coisa de gripe, assim, então seria febre, tosse, coriza, dor de garganta e, por exemplo, cansaço muito grande no corpo e etc. Todo mundo pode ser atingido pelo coronavírus, só que o pessoal mais prejudicado tende a ser os idosos. Os hipertensos, os diabéticos, as pessoas que têm problemas renais e aquelas que têm doenças respiratórias crônicas ou até imunossuprimidos, por exemplo, pessoas que foram transplantadas recentemente ou são portadores do vírus da AIDS, por exemplo. Mas isso é uma questão óbvia, né? Qualquer doença é prejudicial para esse tipo de gente. Sim, Então, não é uma grande. sim. E por que idosos são atingidos? Idosos tendem a ter um sistema imunológico um pouquinho mais fraquinho do que pessoas mais jovens. As mucosas e tecidos do pulmão também já são um pouco mais envelhecidos, o que prejudica a qualidade de combate a uma infecção. Além disso, a gente tem outros agravantes que, na realidade, eles pioram a resposta contra o vírus. Então, imagina assim, não é que a pessoa que é um diabético hipertenso, ela vai acabar morrendo pela infecção do coronavírus, mas ela aumenta as chances dela de ser mais agravado pela infecção. Imagina só um paciente que é idoso, que é hipertenso, que é diabético, que tem um problema renal, que de repente tem uma asma. Esse cara tem que se preocupar, porque ele é um grupo de risco, não porque ele vai pegar a infecção e com certeza vai morrer, mas ele tem uma probabilidade muito mais alta. É que assim, o corpo tá debilitado e ele tá se preocupando com outras coisas além de combater a doença. Imagina, eu sou mais da questão da política, mas imagina um país como o Brasil, que, por exemplo, 50% dele não tem saneamento básico. Você acha que chegando uma pandemia de coronavírus aqui, você acha que a gente vai ter suporte pra tratar Não doentes tem ou nem coisa assim? esgoto direito, né? Tipo, Então se a gente já tem problema, como é que a gente vai conseguir tratar alguma coisa de fora? Mesma coisa, se exatamente. o seu corpo já tem problemas internos, como é que você vai conseguir tratar um vírus que vai vir pra... Eu já tenho que lidar com um monte de açúcar dentro do sangue, já tenho que lidar com um rim que não funciona direito, com um pulmão que sofre com asma. E ainda chega mais um outro ser para invadir o seu sistema, realmente fica mais complicado e você tende a ser mais afetado se você for uma dessas pessoas que a gente citou. Mas o grande ponto que a gente comentar aqui não é nem a questão da saúde de fato, assim, do problema que o coronavírus traz biologicamente falando, mas sim o tema, o tópico disso, né? Uhum. Que é uma pandemia. Ele foi recentemente falando, classificado. Classificado. Ele foi recentemente classificado pela OMS como uma pandemia. E todo mundo começou a surtar. Pra quem não sabe, OMS significa Organização Mundial da Saúde. Então Isso. ele não se estabelece por um país ou alguma coisa assim. Ele é uma entidade mundial.
E aí vem essa grande questão. O que é pandemia? As pessoas... A gente vê uma preocupação muito grande do que... Ai, meu Deus, é uma pandemia. Mas o que é uma pandemia? Pandemia, ela tem escalas, né? Por exemplo, antes de uma pandemia, a gente tem a epidemia. E antes disso ainda tem outras escalas de agravação da doença. Mas a pandemia é a última escala, que basicamente significa que a doença está em muitos países. Então não significa que ela seja perigosa, que ela seja grave, que ela cause morte. Nada, necessariamente. Ou que ela mesmo seja muito contagiosa. Também não. Significa que ela está em muitos países. Eu acho que o que acontece muito é a coisa que a gente tava discutindo mais cedo, que, assim, esse nome pandemia, às vezes ele é usado em filmes pra classificar, tipo, coisa de terror. Ai, tem uma pandemia de um vírus grave que matou uma sociedade. O fato dele ser veiculado desse jeito causa um pânico totalmente desnecessário, porque realmente pandemia só significa que aquele agente etiológico, o causador da doença, ele só tá em maior quantidade no mundo. Só isso. Não significa que a letalidade dele aumentou. Por exemplo, a gripe é uma pandemia. E vocês se preocupam muito com gripe? Vocês têm medo diariamente de ficar Vocês espirrando? ficam passando álcool gel 50 mil horas por dia pra poder esterilizar a mão, até ficar no osso. Sabe, não é uma coisa que assusta muita gente. Assusta quando é uma gripe específica. Então, por exemplo, a H1N1, que a gente vai citar mais pra frente. Isso. E aí, quando ela teve o início dela, fizeram várias campanhas, assustaram muita gente e tudo mais. E a gente vai entrar nesse tópico de novo. A gripe por si só, hoje em dia mesmo, a gente não tá nem aí mais pra ela. A gente nem se importa muito, mas, bom, a gente vai falar um pouco do histórico disso aí. Vamos falar um pouco do coronavírus e entrar na letalidade do vírus quando a gente compara ele com outros casos pandêmicos que ocorreram no mundo. Por exemplo, o mais famoso que a gente conhece foi a peste negra. Sim. Né? Que é a famosa peste bubônica também. Ela aconteceu no século 14, né? Em 1300 e pouco. E ela matou, assim, 1/5 da população mundial. 20% de letalidade. Isso jogando números baixos, provavelmente até mais. Colocando que é 1/4 da população da Europa apenas. Exatamente. Vamos colocar em números de porcentagem, para não dizer que a gente está mascarando números aqui. Quando a gente está falando de peste bubônica, a gente classifica ela com mais ou menos 30% de letalidade da população europeia. Aproximadamente 20% da população mundial. Isso. Gravem esse número, 20% da população mundial. E aí depois, uma outra pandemia que teve muito grave foi logo no fim da Primeira Guerra Mundial, que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela atingiu 50 milhões de pessoas no mundo e matou cerca de 20 milhões no fim da Primeira Guerra Mundial. O que, se a gente for dividir pela população mundial, que era de 2 bilhões, né? Exatamente, naquela época, né? Isso, a gente tem uma taxa de letalidade de 1%. Então, de novo, peste negra 20% de letalidade e aí a gripe espanhola 1% de taxa de letalidade. Mais pra frente a gente teve outras coisas como ebola, também parente do coronavírus tem a SARS, tem a MERS. E aí a gente pegou também os dados da SARS. A SARS, ela matou em 2002 774 pessoas no mundo. E a população mundial nessa época já era de 6,2 bilhões. Então a taxa de letalidade é de 0,00012%. É muito baixo. Nossa, é muito pequeno. É ridiculamente baixo. E aí, curiosamente, depois, em 2009, a gente teve uma epidemia não, a gente teve uma pandemia de H1N1, que causou um alvoroço também gigante, todo mundo ficou, mesma coisa do coronavírus, e ela acabou causando em um ano, né, isso tudo que a gente tá falando, em um ano, causou a morte de 3 mil pessoas no mundo, aproximadamente, o que daria uma letalidade da população naquela época de 0,00043%. Depois que passou esse surto de preocupação, cuidado das mulheres grávidas, álcool gel e não sei o que em 2009, em 2016, 7 anos depois, matou 2 mil pessoas só no Brasil. E vem matando todo santo ano, o grupo de risco é idoso igual. E ninguém tá ligando, vocês não ficam preocupados, por exemplo, se eu vou sair hoje na rua, eu vou botar uma máscara e eu vou botar um monte de álcool gel na mão porque eu tenho medo de pegar a gripe do H1N1. Ninguém tá preocupado com isso e, tá matando bem mais. O coronavírus, as estatísticas são, até o presente momento, tem 5.800 mortos, 156 mil infectados
e mais de 120 países com casos confirmados. Quando a gente olha isso, a gente fala, meu Deus, é grave. Mas quando a gente analisa a letalidade, ou seja, a gente pega o número de mortos e divide pela quantidade em percentual, né, pela população mundial, que está em 7,8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem uma letalidade de 0,00074%. É super baixa. Gente, quando a gente fala de novo lá, a peste negra dizimou 20% da população contra 0,00074% de letalidade do coronavírus até agora. Então, assim, mesmo que você tenha um aumento nos casos, é muito pequeno ainda. A letalidade não é tão alta. E por que não é tão alta? Porque o vírus não quer matar a pessoa. O vírus, ele quer se propagar, ele quer evoluir, ele quer continuar a espécie. Então, o vírus que mata a pessoa muito rápido, ele não é um vírus eficiente, não é um vírus adaptado. Por exemplo, o ebola. A ebola, ela surgiu na África, né? E ela se espalhou fortemente lá. Mas devido à morte muito rápida das pessoas, não chegou a se espalhar pelo resto do mundo. Então, mesmo quando teve a Copa em 2014 aqui no Brasil, que a Dilma abriu as portas e muitos africanos... Teve uma imigração muito grande do pessoal da África pra cá, né? Desconsiderando se isso foi uma coisa boa ou ruim, fica por sua opinião, mas não trouxeram a ebola pra cá, fizeram controle, até ok, não teve uma pandemia de ebola, porque justamente ela ficou presa na região da África, porque ela mata muito rápido. Exatamente. Então ela não consegue se espalhar com eficiência. Olha, o coronavírus é um assunto do momento, tá todo mundo falando sobre isso, até a gente tá falando sobre isso, e então, mas ele não é uma coisa assim extremamente grave, não é uma coisa pra ter uma preocupação. O que acontece é que a gente vê que a mídia bota um peso tão grande de novos casos vão surgindo, tantas pessoas estão morrendo. E aí você vê gente no mundo inteiro parando fábricas, gente demitindo não, mas Férias coletivas, e isso. provavelmente isso vai gerar demissões futuramente, porque... Queda na bolsa. o faturamento das empresas vai diminuir muito esse ano, né? Que é faturamento de empresas, para quem não sabe, é medido anualmente, porque ela tem pagamento de impostos mensais e trimestrais e ela passa o período anual. É por isso que dividendos são pagos, mas eu vou entrar em questão mais econômica. Um caso tão grande agora em 2020 de polêmicas sendo geradas no começo do ano agora com a Terceira Guerra Mundial, quem eu tô esperando até agora para isso acontecer, Verdade. sabe? Tá causando um choque muito grande nas empresas e isso vai causar demissões. Sim. Isso vai causar uma crise mundial por causa disso. Sabe? Assim, sem querer ser chato, mas já espera a demissões da sua família. Porque certeza que alguma coisa vai ter. É uma pandemia pra gente se preocupar em termos de saúde ou é uma pandemia de fake news? Porque quando a gente vai pesquisar coisas sobre isso, tem gente... Teve, acho que foi no Irã, gente que tava morrendo porque simplesmente eles acharam que ingerir o álcool mataria o coronavírus de forma preventiva. Então, uma falta de informação muito grande. Aqui no Brasil, eu já vi gente espalhando em grupo de WhatsApp que, sei lá, água com vinagre ajuda a matar o coronavírus. Água com limão. Bebida alcoólica no geral, as pessoas falam isso, sabe? O álcool gel mata, então se eu beber cerveja não tem problema, eu estou imune. E recentemente também vi uma postagem de jejum intermitente. O que estava sendo veiculado é que, assim, o jejum intermitente ele tem propriedades muito importantes no nosso corpo. Eu acho muito interessante fazer jejum, até porque é o melhor método para você abaixar a glicemia, para você estar ao organismo, e porque depois de um determinado tempo de jejum você consegue fazer uma reciclagem do sistema imune. Mas até onde isso é bom? Isso é bom pra quem? Será que isso é bom efetivamente, sabe? Será que reciclar todas as minhas células no momento que eu tô precisando da minha defesa vai ser uma coisa boa, de fato? Não se sabe. Porque se a gente pegar o coronavírus agora, eu não vou ter defesa se eu estiver reciclando, se meu corpo estiver preocupado em fazer mais células. Ou será que eu vou ter? É uma grande questão que não tem uma resposta. Teria que ver algum estudo que comprovasse isso. Então é só uma hipótese. E é tudo muito recente. As pessoas estão gritando muito alto, com medo, por uma coisa que ninguém sabe o que é de fato. A primeira pessoa que veio aqui da Itália, aquele senhor de 61 anos de idade, é idoso, era um grupo de risco. Tá curado. Pois é, a gente viu a notícia hoje que ele foi curado. E outra coisa que eu acho importante falar agora é que, assim,
Tá, legal, entendi esse monte de dados estatísticos, entendi o que acontece, sei que o coronavírus um tipo de virose que causa uma infecção respiratória que pode, né, realmente levar a óbito, porque pode causar uma pneumonia, e aí, causando a pneumonia, essa pneumonia poderia até vir por bactérias, já que bactérias oportunistas podem se aproveitar dessa situação de vulnerabilidade. No entanto, tem gente que tá usando máscara. Assim, comprei uma máscara lá que o dentista usa geralmente pra poder me prevenir. E essa é a forma mais tosca que eu já vi de tentar evitar uma doença, porque não faz o menor sentido. Entenda uma coisa, como é que você pega o coronavírus? Através de transmissão de secreções. Então, de repente, eu posso estar protegida aqui, eu não tenho coronavírus nem nada, mas eu tô querendo me proteger e eu vou botar uma máscara. Só que aí a pessoa que tava do meu lado, no metrô, espirrou e coçou o nariz e relou ali no metalzinho pra gente poder segurar. Aí eu vou e relo e eu tô de máscara. E beleza, eu não vou pegar aquelas gotículas. Mas aí eu relei minha mão ali e eu vou coçar meu olho. O olho, não sei se vocês sabem, também é mucosa. Então você consegue pegar ele coçando o olho, coçando o nariz, coçando a boca, alguém espirrando em você, respirando mesmo ar da pessoa. Isso sem falar que um vírus, gente, ele é feito para ser produzido dentro da célula. Então ele é extremamente pequeno. Ele tem que entrar dentro da célula, se reproduzir muito dentro da célula. Quanto menor o vírus for, melhor, porque ele pode caber mais dentro da célula e se produzir cada vez mais. No caso do coronavírus, a Jéssica tinha visto, era 12 Acho que era 10 micrômetros. Então, é uma coisa muito pequena, muito menor que um fio de cabelo, assim, muito, muito menor. A máscara, ela é porosa, sabe? É feita de tecido, ela vai passar. Sim. O vírus vai passar aquilo como se fosse um portão arreganhado. Ele tá nem aí. Existe uma máscara comercializada aí que o pessoal anda falando bastante, que é a N95, que parece que ela é específica para conter casos de tuberculose e inclusive de H1N1. Então ela poderia ser realmente uma máscara efetiva para evitar a proliferação do vírus de uma pessoa que está realmente infectada. Porque aí quando ela tosse, o vírus realmente não consegue passar pela máscara e infectar as pessoas. E aí vem um outro ponto também interessante. Quem tem que usar máscara é a pessoa que está infectada para conter o vírus dentro da máscara. E não você que tá saudável. Não faz sentido você usar máscara. Porque aquilo, de novo, você vai lá e coça o olho e entrou o vírus no seu olho. Pronto. Uma coisa que as pessoas também estão propagando muito é a questão do uso do álcool gel. A gente vê também que houve 1.700% aumento nas vendas do álcool gel. Sim, tá faltando no mercado. É absurdo isso. O vírus, ele não consegue sobreviver nem com sabão. Lá no trabalho, eles instalaram um álcool gel. Lá no condomínio instalaram um negocinho de mexer no álcool gel também, pra gente poder passar na mão e tal. Mas assim, se você tiver acesso a um lugar que dê pra você entrar, lavar sua mão com água e sabão, show! É isso que precisa ser feito. O álcool em gel é uma medida preventiva caso você esteja na rua. Você não tem acesso a nada e você tá com álcool em gel. Por exemplo, você vai pegar o metrô, relou naquele cano, tá com álcool em gel. Agora, você chegou no trabalho, lava sua mão. Agora eu tô vendo gente que tá, lavando a mão e passando álcool em gel. Achando que quanto mais melhor. E, infelizmente, essa ideia de quanto mais é melhor é uma ideia muito falha. Da mesma forma, crianças, por exemplo. Crianças não são grupo de risco. Criança tá nem aí. Crianças e jovens estão nem aí pra essa questão do corona. Mas eles têm que se conscientizar porque ele pode ser um portador de doença para as pessoas mais velhas, pessoas vulneráveis. Ok, não é faltar na aula que vai impedir isso, sabe? O problema é ele ter contato com as pessoas mais velhas e não ele faltar na aula. São todas maneiras preventivas que, assim, eu entendo que aglomerações são eu não consigo importantes. Eu entendo porque eles querem evitar a propagação do vírus. De novo, o que é a pandemia? É a pandemia da infecção viral ou é a pandemia da fake news? Porque é uma informação que chega na orelha de um, aí cai no grupo do WhatsApp da sua mãe, que já é uma senhora, que começa a falar, não, porque você tem que parar de trabalhar, estudar e viver, porque senão você vai trazer infecção pra mim e eu vou acabar morrendo. O que leva também as pessoas a ter que ter um discernimento mais quando for ver alguma informação. Eu vi agora uma galera divulgando as coisas no WhatsApp do presidente da Prevent Senior, que é o Fernando Parilha, isso. Gente, o cara nem é médico. Ele é só um administrador de empresas
que por um acaso tem um irmão que é médico. Mas que seja, não é o irmão falando. Não é o irmão falando, é o cara que é o dono da Prevent. E da mesma forma, o irmão, não sei se ele é infectologista pra falar sobre especificamente desse caso. Às vezes a gente não sabe, a gente não conhece a especialidade do irmão dele na área médica. Para e pensa, gente, o Fernando Paella, ele é uma pessoa que tá ligado diretamente a isso, sabe? Ele tem... Conflito de interesse. Ele é o cara da Prevent, que é idoso. Quanto mais desesperado você tá, mais você vai querer se manter no convênio dele, mais você... Vai querer fazer exames de rotina. Sabe? E até mais que isso, por exemplo, agora que ele tá se divulgando, mandando coisa no WhatsApp, não sei o que, isso é marketing. Você acha que agora, a Prevent Senior, não sei o que, é verdade, é muito melhor me coisar com eles, porque sênior, tudo mais, ele tem esse negócio no nome, tá se preocupa com o idoso. Coitado do idoso, que é grupo de risco. Pensa um pouco antes de sair divulgando as coisas. Sabe, qualquer um sair divulgando com a torta direita, o cara é um administrador. Sim. Ele é feito pra vender coisa. Eu acho que a mensagem principal desse podcast aqui é, gente, pesquisa muito bem essas informações que vocês recebem. Não é porque vem um médico aí engravatado não, enjalecado, que aparece falando umas coisas, que ele tem um know-how. Não é porque o cara é o dono da Prevent que ele tem alguma coisa, sabe? Será que tem mesmo? Se vocês forem, por acaso, no Google e fazer pesquisas simples do tipo, o que é um coronavírus, como que ele funciona, por que o idoso é grupo de risco, tem inúmeras reportagens que vocês vão ter que usar o senso crítico para julgar, mas também, antes de estar todo esse alarde, eu mesmo fui no PubMed e comecei a pesquisar os artigos que vieram lá de Wuhan, que falava sobre os Wuhan é a cidade da China que começou tudo, tá? Foi o epicentro da doença. Só pra dar um esclarecimento, caso você já não saiba. E lá tinha os artigos daqueles... Não sei se vocês sabem, mas foi construído um hospital em 10 dias pra segurar todos os casos que teve. Porque a grande preocupação das pessoas, na realidade, é se todo mundo ficar doente, não tem leito suficiente pra atender todo mundo. Só que aí, de novo, tem infecções do coronavírus que são assintomáticas. As pessoas ficam em casa tomando líquido e a infecção vai embora. E a OMS divulga. Pegou a doença? Quarentena. Tá um certo controle, porque se as pessoas estão doentes e elas vão ficar presas dentro do seu ambiente, ela é mais um grupo de risco. Sim. Porque ela vai contaminar qualquer pessoa que tiver contato com ela, que vai espalhar para outras pessoas. Por mais que ela não esteja sendo o portador de fato, porque ela tá presa, outras pessoas estão lá. Então, não, a minha prima tá doente, eu tenho que ir lá visitar ela para ver como é que ela tá. Precisa mesmo? Sinceramente, eu tenho um idoso na minha família que é meu pai. Eu também. E o Ayrton também, que é a mãe dele, que são pessoas idosas. Minha mãe e meus avós, né? Sim, o Ayrton tem avós que já são bem velhinhos, então é uma preocupação da gente se cuidar, mas a gente entende esse grau de preservação. O que eu posso fazer? Se eu pegar hoje o coronavírus, o Ayrton pegar, a gente vai ter os sintomas, pode ser que a gente fique muito ruim, pode ser que aconteça muitas coisas, porque é probabilidade, não dá pra saber. O que dá pra gente fazer, a gente já tá fazendo. São o quê? Os cuidados preventivos. Poxa, andou no transporte público, chegou em algum lugar, evita coçar o rosto, evita levar a mão na boca, no olho, nas mucosas. Chegou no trabalho, lava a mão, sabe? Mexeu em alguma coisa, lava a mão. Se tiver com álcool em gel perto e você não puder acessar o banheiro, põe o álcool em gel nas mãos, higieniza muito bem embaixo das unhas, corta essas unhas, que é importante também. E uma coisa que é fundamental, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado pode ser que eu venha contrair o vírus? Pode. Meu sistema imunológico vai dar conta disso. Mas o fato de seguir um estilo de vida de baixo carboidrato, um estilo de vida de alimentos que não causam tanta inflamação assim, que eu tenho um manejo no meu corpo, que eu não fico doente com tanta facilidade, com certeza vai me proporcionar uma saúde muito melhor do que da população tradicional que tende a seguir a dieta padrão ou comer um monte de lixo. Isso é fato. Vocês podem perceber que, por acaso, o grupo de risco, olha só quem tá lá: idoso, hipertenso, diabético. Se tudo é uma questão de probabilidade, quanto da sua probabilidade de contrair a doença e ficar muito ruim você consegue diminuir só com mudança de estilo de vida? Acho que fica uma boa reflexão, né? Sim. Esperamos que a gente tenha trazido alguma luz aí nesse fim do túnel, né? Porque desse túnel de caos. Sim. De pandemia midiática.
Esperamos que vocês tenham gostado e qualquer coisa deixa dúvidas aí nos comentários aqui do YouTube, que isso vai ser postado no YouTube, vai ser postado no Spotify, se der também, e outros veículos para ter acesso para todo mundo, né? Então é isso aí. Um abraço, beijos e tchau. Se despede aí, então. Falou, pessoal. E comprem passagem aérea, tá barato. Aproveita, compra ações também, tá? Ó, show. Tchau.